Campeões sem perder tempo, começamos já por Alan Varela, que jogou ontem, lesionou-se, mas as negociações ainda não foram encerradas, bem que não queria voltar a jogar para não correr esse risco. Mesmo assim, Jorge Almiron, treinador do Boca, deu-lhe a titularidade frente ao Independiente ontem à noite e o jogo não correu bem ao alvo do Futebol Clube do Porto, que saiu lesionado aos 71 minutos no gêmeo direito, depois de ter levado uma forte pancada ainda na primeira parte. Resta agora saber se foi só um susto ou se a lesão é problemática e isso coloca em risco as negociações entre os clubes que, estando complicadas, ainda não foram dadas como encerradas. Campeões, bola para vocês. Acham que Alan Varela vai mesmo acabar no Dragão? Já Diogo Costa falhou por precaução o jogo frente ao Raio. O guarda-redes sofreu um toque num dos últimos treinos e fez um edema, mas nos próximos dias já será integrado sem limitações nos trabalhos, pelo que a sua presença na Supertaça frente ao Benfica, agendada para dia 9, não estará em risco. Vamos agora para o dossiê do momento. Ayase Ueda é quem está debaixo de olho por parte do Sporting, ao ponto de surgir como forte hipótese para Alvalade, caso os Leões vendam ainda um avançado neste defeso, e tal cenário agrada de igual forma ao próprio jogador. O dianteiro japonês de 24 anos vê com bons olhos uma mudança para Portugal e, nesse sentido, pediu inclusive aos seus representantes para congelarem neste momento as negociações com o Feyenoord, de modo a estudar todas as opções de futuro. Há cerca de um ano, no Cercle de Bruges, a joia nipónica destacou-se na época passada graças a 23 golos em 42 jogos, o que o colocou na lista de vários clubes, entre eles o Sporting, mas a verdade é que apenas o Feyenoord já passou a ação pelo avançado. À procura de uma alternativa no plantel a Santiago Jiménez, cobiçado pelo Benfica, o clube de Roterdão encetou contactos com o Cercle de Bruges por Ueda, mas os valores exigidos colocaram este dossiê num impasse. Um cenário que beneficia o Sporting e dá sobretudo tempo à direção de Frederico Varandas. Isto porque a estrutura leonina, que até já tinha o Ueda referenciado pelo seu scouting como alternativa a Gyökeres, sabe que a intenção do avançado pode ter peso numa negociação futura, mas acima de tudo necessita de arrumar antes a casa. O mercado de transferências em Portugal estará aberto durante o próximo mês, motivo pelo qual tanto o Ueda como o Sporting se encontram na expectativa quanto ao futuro. Tendo isso em conta, o japonês de 24 anos está ciente de que uma ida para Alvalade dependerá sempre da saída de um dos elementos do ataque leonino, entre eles ou o Paulinho ou o Youssef Chermiti. Se no caso do internacional português de 30 anos, os Leões já recusaram uma primeira abordagem do CSKA de Moscovo com uma proposta de 7 milhões de euros, além do assédio vindo da Arábia Saudita, também o próprio Camisola 20 dá preferência à estabilidade nos verde e brancos, recusando nesta fase uma saída. Já ao que diz respeito a Chermiti, o caso já pode ser visto de outra forma, uma vez que ainda jovem é tido pela SAD leonina como um ativo negociável no mercado, ao ponto de exigir 20 milhões de euros, mais 20% de uma futura venda pelo internacional sub-19 português. Além disso, existe bastante cobiça de clubes ingleses em Chermiti, como o Wolverhampton, Atento e o Bournemouth, a preparar uma oferta junto do Sporting. Mediante o que estiver em cima da mesa, os Leões analisarão os casos e, na hipótese de saídas no ataque, irão virar todas as atenções para Ayase Ueda. A boa temporada em solo belga por parte do Ueda levou a que o Feyenoord avançasse já para a mesa de negociações, mas o valor pedido, de certa forma, assustou os holandeses. É que o clube de Roterdão ofereceu 8 milhões pelo avançado de 24 anos, só que a imprensa belga é clara ao garantir que o Cercle só aceita negociar o nipónico a partir dos 10. Além desta cifra, os belgas esperam garantir outra por objetivos, que dependerá sempre das equipas que materializem interesse no nipónico. Estes são valores que servem de referência também para o Sporting, que, mediante a eventual venda de Paulinho ou Chermiti, poderia ter dinheiro fresco e em caixa para apostar no nipónico. Nico González é o segundo reforço do Futebol Clube do Porto 2023-2024. O médio espanhol chega ao Dragão, oriundo do Barcelona, tendo sido oficializado no dia de ontem. Nico fica ligado com um contrato válido por 5 temporadas até 2028, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões. Ficou ainda acordado com o Barça o pagamento de 8,4 milhões de euros pela totalidade do passe, sendo que o emblema espanhol terá ainda direito a receber 40% da mais-valia obtida numa futura transferência
Valência. O Barcelona fica ainda com a opção de recompra dos direitos do jogador por 30 milhões de euros até 30 de junho de 2025. O jornal espanhol Mundo Deportivo escreve no dia de ontem que o Futebol Clube do Porto é um dos clubes interessados em contratar Juan Miranda, o defesa esquerdo que tem dado nas vistas ao serviço do Real Betis. Esta é uma situação que estará a ser seguida com atenção pelo Barça, é que o clube catalão tem direito a 30% de uma futura venda de Miranda, que tem contrato com os andaluzes até junho de 2024. Nos últimos tempos, a imprensa do país vizinho tinha apontado o Benfica como interessado em Juan Miranda, mas as águias acabaram por avançar por David Jurasek como substituto de Alejandro Grimaldo. O Manchester United vai deixar cair Gonçalo Ramos para garantir o novo Haaland. Os Red Devils estão a um passo de garantir o tão desejado reforço para a frente de ataque, segundo Fabrício Romano. Avança no dia de ontem que Rasmus Højlund vai rumar então ao Teatro dos Sonhos. Segundo a mesma fonte, o clube de Old Trafford já chegou a um acordo com o Atalanta para a transferência definitiva do futebolista dinamarquês. A formação inglesa vai pagar 70 milhões de euros pelo avançado nórdico, num valor ao qual ainda acrescem alguns bónus. Por seu turno, Højlund já acertou um contrato válido para as próximas 5 épocas, com a opção de mais um ano. Os dois clubes vão agora trocar documentação, sendo que o negócio poderá ficar fechado no decorrer das próximas horas. Chiquinho é um dos jogadores do Benfica cujo futuro está mais rodeado de incerteza. Com apenas mais um ano de contrato, o médio de 28 anos viu chegar este verão Coxo ao plantel das Águias e sabe que terá a vida complicada para jogar com regularidade na temporada que se avizinha. Nesse sentido, os representantes de Chiquinho querem reunir com os responsáveis encarnados e já há vários interessados na calha. O mesmo jornalista italiano, Fabrizio Romano, ele que garante agora que os russos do Dinamo Moscou estão de olho em Chiquinho, tal como outros clubes italianos e turcos. De resto, até já conta com uma passagem pela Turquia, Chiquinho, na segunda metade de 2021-2022, quando esteve cedido ao Gironspor. Revira-se que Chiquinho ganhou outro estatuto na Luz após a saída de Enzo Fernandes para o Chelsea no passado mês de janeiro, agarrando um lugar no meio-campo. No entanto, a chegada de Orkun Kökçü, bem como o crescimento exponencial de João Neves, complicam a vida ao jogador português que na época passada marcou 2 golos em 44 jogos disputados. A saída neste verão está assim em cima da mesa. Fatal integra o lote de sedentários do Sporting, mas o jogador já terá feito saber que, em Portugal, o único clube que está interessado em representar é mesmo o Sporting, apesar de ter recebido sondagens de equipas de primeira divisão, como o Casa Pia e Estrela da Amadora. A SAD Leonina está disposta a negociar o seu passe por 15 milhões de euros mais 20% de uma futura transferência e, segundo o Diário Record, o atleta está a ser oferecido a clubes franceses e espanhóis, contudo, os valores abordados ainda estão longe dos desejados em Alvalade. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.